esse é o grupo 3, instrumentos da política urbana, no Estatuto da Cidade, alguns foram modificados, inclusive, pela Lei 13.465. Então, hoje é a abertura desse grupo, tem essas orientações gerais para todo mundo, tá? Então, todo mundo conversa pelo chat, por favor. Quanto mais observações registrarem no chat, melhor para a gente fazer a relatoria. A inscrição é pelo chat também. E é muito importante que os inscritos respeitem o tempo, a princípio de 2 minutos, para dar garantia que todo mundo possa fazer uso da palavra. As questões vão ser respondidas e a reunião está organizada da seguinte forma. Nós vamos fazer uma apresentação muito breve da estrutura do texto, tá certo? E, a partir disso, nós vamos abrir para inscrição. Todos que quiserem falar poderão fazer uso da palavra, inscrição pelo chat. Vai ser cerca de 1 hora para as pessoas falarem. Se precisar, a gente estende mais um pouquinho. Dos 40 minutos finais, a gente vai fazer proposta de encaminhamento. A princípio, a gente pensa, dado o número de instrumentos, a gente pensa em dividir em grupo, em dividir em subgrupos, em dividir em salas, mas não hoje, mas sim a partir da próxima semana, tá certo? Hoje é o trabalho, o grupo vai funcionar inteiro hoje na sessão. Então, seria isso, o objetivo, apresentação da proposta de estrutura, abertura para a fala dos representantes sobre seu interesse no processo, participação no plano diretor e apresentação de documentos. Quem quiser fazer uso da palavra ao longo dos trabalhos, pode se inscrever também, dizer que tem uma apresentação, alguma coisa, que ao longo das semanas a gente vai estruturar para quem tiver trabalho para apresentar, dentro, né, do limite de tempo, poder apresentar também trabalhos. E os encaminhamentos para as próximas reuniões. Tem o link, você vai falar, né, Márcio? Eu só queria, cadê aquele que mostra onde estão o link dos instrumentos? Se vocês, então, esse material de consulta está aqui no site do planodiretor.rio, tem as notas técnicas que estão nesse link sobre todos os instrumentos e as contribuições que vocês quiserem fazer, que o pessoal quiser fazer, pode enviar para esse e-mail, planodiretor.smpu.g3@gmail.com. Márcio, você quer fazer a apresentação? Eu só queria dizer que eu sou a coordenadora, Eugênia Loureiro, eu sou arquiteta urbanista do Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Dividem essa coordenação comigo o Márcio Martins, também da Secretaria, a Júlia Queiroz e a Carolina Machado, que depois poderão fazer a apresentação. O microfone, Márcio. Gente, estava falando aqui sozinho. Muito boa tarde para todo mundo. Essa, para a gente, é uma grande oportunidade de encontrar vocês, de poder buscar as contribuições da sociedade para a construção do plano diretor. Eu fico muito feliz, eu acho que é uma tecla que a gente... Uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente fez um chamamento público, então para esse grupo, a gente tem 3 integrantes da equipe interna, 39 entidades participantes, e tem 21 pessoas que são da equipe do CTPD. O CTPD é o grupo de acompanhamento do plano diretor, e ele é formado, em geral, por pessoas da sociedade, da prefeitura, dos órgãos da prefeitura, Comitê Técnico de Acompanhamento. E qual é a proposta da gente aqui para hoje? Esses são vocês vão receber essa apresentação depois, então não precisem se preocupar em copiar e tal, essas coisas, vão receber. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente não tem propostas já definidas e tal. O que a gente tem é uma proposta de estruturação
do capítulo de instrumentos da política urbana do plano diretor. E aí, o que eu quero apresentar para vocês é isso, é essa proposta de estruturação. A gente estaria tratando nesse grupo do título 3, instrumentos de política urbana, que basicamente são a delimitação de como realizar os desejos que a gente tem para a cidade. Então, os instrumentos da política urbana, a partir do Estatuto da Cidade, os instrumentos que a gente está propondo aqui, que vem a propor aqui, e a nossa ideia é que eles sejam aplicados no desenvolvimento urbano da cidade. Tá? Primeiramente, a gente tem um primeiro capítulo, né, dos instrumentos mais básicos do planejamento. Então, você tem os planos, plano plurianual de desenvolvimento sustentável, plano diretor, plano estratégico, plano de estruturação urbana, planos e programas setoriais e plano de intervenção urbana, plano parcial. Essa hierarquia que está sendo proposta aí, na verdade, o nosso objetivo dentro do capítulo vai ser descrever um pouco essa hierarquia e como ela vai se articular nas propostas urbanísticas que vão ser desenvolvidas. Então, qual é o papel de cada um desses planos dentro da política urbana? Então, é isso que a gente tem que construir para dentro, que a gente está propondo que seja construído dentro desse título 3, Instrumentos da Política Urbana. A segunda sessão vai falar um pouco sobre projetos urbanos, e aí vai estabelecer critérios norteadores, parâmetros, requisitos, enfim, estruturas para termos de referência, algumas questões de organização e requisitos para projetos. E aí, o capítulo 2, ele vai tratar dos instrumentos de regulação urbanística e de edilícia ambiental. Então, ele vai definir que tipo de códigos e leis que a gente vai ter para a definição, para o uso para os particulares seguirem no desenvolvimento dos seus projetos dentro da cidade. A gente tem uma estrutura que a gente está pensando inicialmente, a lei de uso e ocupação do solo, uso, ocupação e parcelamento do solo junta. No plano diretor anterior, nós tínhamos uma lei de uso do solo e uma lei de parcelamento do solo. E nesse plano diretor, a gente está pensando em juntar essas duas numa única legislação, né? Porque a gente tinha uma legislação de parcelamento do solo da década de 70 e a lei de uso e ocupação do solo, né, fatorial. A partir do plano tem o 322 de 1976 e uma série de PEUs que foram estruturados ao longo do tempo. Então, a ideia é consolidar essas legislações nessa nova proposta que a gente está fazendo. A ideia é sair uma lei específica disso. Então, a gente teria ainda o Código de Licenciamento e Fiscalização, um Código de Obras e Edificações que eu acho que não deveremos mudar grandes coisas com relação ao código já vigente, que é recente, e o Código Ambiental, que a gente vai avaliar junto com o meio ambiente. Márcio, desculpa te interromper, é só para lembrar que essa questão da lei da lei de uso e ocupação do solo, ela vai ser trabalhada em outro grupo, que na verdade está listado aí, mas só para fazer essa parte, que a gente não vai trabalhar ali de ocupação do solo e esses outros instrumentos, tá? Isso. O que na verdade, assim, o que a gente vai tratar dentro do nosso grupo? Estabelecer o escopo dessas legislações, tá? Desses instrumentos aí, a gente não vai definir essas legislações aqui nesse grupo. Esse grupo vai tratar de definir qual é o escopo dessas legislações. O que a lei do uso do solo e uso e parcelamento vai fazer, o que o Código de Licenciamento e Fiscalização, a gente vai descrever esses instrumentos. Esses instrumentos vão ser criados a partir de outra estrutura que também está trabalhando, de outras pessoas que estão trabalhando também aqui no plano diretor. Tá? E aí, o capítulo 3 são os instrumentos que a gente está propondo que sejam os instrumentos mesmo do desenvolvimento urbano e socioeconômico. E aí que entram as coisas que a gente precisa, que a gente vai se debruçar com mais propriedade. No plano diretor de 2011, a gente teve muitos problemas de legislações que ele previa, de legislações não, desculpa, de instrumentos que ele previa, mas que, no final das contas, nunca foram regulamentados, que foram feitas até propostas enviadas para a Câmara, mas essas regulamentações nunca saíram. Qual é a nossa perspectiva para esse plano? O máximo de instrumentos saírem prontos para uso. O máximo dos instrumentos saírem já com todas as delimitações necessárias para que eles possam ser
aplicados na cidade e que a gente não fique gastando o nosso capital político com várias pequenas legislações ao longo do tempo. Então, você vai ter, obviamente, decretos e coisas para delimitar situações dentro desses instrumentos, mas a ideia é que eles saiam prontos para uso o máximo possível que a gente conseguir, e alguns que a gente não conseguir, a gente vai estabelecer os parâmetros para que eles possam ser seguidos em outras legislações. Então, dentro dos instrumentos de desenvolvimento urbano e socioeconômico, a gente tem o outorga onerosa do direito de construir, que a gente considera como um instrumento muito importante e que precisa sair do papel, ele precisa vir para a realidade da cidade. Para a gente ter uma cidade menos desigual, de alguma maneira, a gente precisa que esse instrumento entre em uso. Essa é a minha compreensão disso, e a gente vai discutir bastante sobre a outorga onerosa ao longo do nosso processo aqui. Tá? Transferência do direito de construir, contribuições de melhorias. O reajuste de terras é um instrumento que existe na Colômbia, que existe em outros países, no Japão, e a gente quer trazer para a discussão alguma possibilidade da gente criar e construir um instrumento de reajuste de terras para a cidade, na perspectiva de que a gente já está com uma cidade bastante consolidada em determinados lugares e a gente precisa ter instrumentos para que a gente possa propor o desenvolvimento urbano. Operações urbanas consorciadas, que a gente vai ter que delimitar o escopo delas, como já está delimitado no plano diretor atual, e avaliar essa delimitação e ver o que a gente pode aprimorar disso daí. A gente está tentando trazer para a discussão a questão de operações urbanas simplificadas, uma opção para as operações interligadas, né? Então, a gente vai discutir também esse assunto bastante aqui, a gente tem alguns exemplos para trazer no futuro. E aí as questões de urbanização consorciada, concessão urbanística e consórcio imobiliário. Todos esses no sentido de delimitar o que a gente precisa para esses instrumentos entrarem no ordenamento urbanístico e na prática da cidade. No capítulo 4, a gente tem os instrumentos de gestão de uso e ocupação do solo. Então, a gente está colocando parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação de pagamento com pagamento de títulos da dívida pública. A gente está tentando avaliar a possibilidade de estabelecer algum instrumento de cota-parte. A gente já tem um instrumento de readequação de potencial construtivo no lote, com os projetos de alinhamento, que a gente precisa dar uma olhada para ver se está bem, se tem alguma coisa a ser aprimorado. E a gente queria tratar um pouco do estudo de impacto de vizinhança, e a gente já tem uma legislação inicialmente proposta para o estudo de impacto de vizinhança, que a gente vai discutir mais para frente. Essa legislação estava na Câmara e a gente vai trazer ela para essa discussão qualificada aqui do grupo. E aí, Eugênia, queria que você falasse um pouquinho do capítulo 5. Você tem como falar ou quer que eu fale? Não, eu falo. Eu acho engraçado. Você chegou no social, você ficou nervoso? Não, tudo bem, deixa que eu falo. Deixa a economia comigo, social com você. Então, o capítulo 5 é dos instrumentos de promoção do direito à cidade, acesso à terra, regularização fundiária. Então, isso está no Estatuto da Cidade. Você tem alterações importantes que foram feitas pela 13465, que a gente tem que conversar sobre isso, e engloba as AEs, as EIs, né? Não está aqui escrito, mas tem as AEs e tem as EIs. É uma discussão que está sendo feita ainda internamente sobre isso, as AEs e as EIs, a importância das EIs e o que seriam as AEs. Concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, uso capião, cota de solidariedade, direito de preempção, direito de superfície, termo territorial coletivo. É importante destacar aqui, nesses instrumentos, e talvez muitos dos outros, não encontraram no plano diretor de 2011, eles são apenas mencionados. Alguns foram para a Câmara, tá certo? Mas também ficaram parados na Câmara. Então, nós temos um déficit de elaboração desses instrumentos, e principalmente esses de direito real de uso. Por exemplo, o uso capião especial de imóvel urbano, ele é citado, ele é uma linha no plano diretor de 2011. Né? Então, isso, o debate deve, digamos assim, avançar
com as concepções, as elaborações acerca desses instrumentos. Márcio, pode seguir. Márcio, o microfone. Desculpem, a gente vai aprendendo. Aqui, dentro do título 3, a gente também tem os instrumentos de gestão do patrimônio. Queria saber se a Juliana Joaquim quer apresentar isso para a gente. Juliana? Prefere que eu apresente? Posso apresentar, então. A nossa proposta é reorganizar os instrumentos que já estão no plano anterior, mas dando mais visibilidade às diferentes áreas de patrimônio, para a gente poder enfatizar que a gente atua mais do que na questão do tombamento. Então, a proposta é a gente ter alguns subcapítulos, né, que é o patrimônio material, que trataria do tombamento e dos desdobramentos, da proteção do patrimônio edificado, o patrimônio arqueológico e os diferentes instrumentos, que depois a gente conversa com calma, a questão da paisagem, né, o Rio, além da gente ter instrumentos de proteção da paisagem, já desde a década de 80 a gente tem a questão do sítio da Unesco, o patrimônio imaterial, para a gente lidar com as práticas culturais, os benefícios fiscais e financeiros que já existem e a questão da educação patrimonial para a gente fortalecer a dimensão participativa na construção do patrimônio. É isso. Eugênia, Você acabou a apresentação? Sim, sim. Acabei. Fiz a resumida. Já tem gente inscrita? Que a gente pudesse passar para inscrição, para... Boa tarde, gente. Eugênia, a gente já está recebendo as inscrições aqui pelo chat, só que a gente queria frisar isso de ser pelo chat para a gente manter uma ordem, dizer que é um prazer para a gente ter tantos professores e colegas aqui, e queria realmente, primeiro, que a gente terminasse mostrando isso que o Márcio está botando aí de como acessar esses conteúdos, né, pelo nosso site, só para ele frisar isso, aí depois a gente abre para todo mundo se apresentar ou fazer alguma explanação, tá bom? Então, a gente tem esse e-mail também de comunicações gerais do plano diretor, tá? A gente tem o site, como a gente já tinha apresentado, o planodiretor.rio. A gente tem as redes sociais da prefeitura, canal no YouTube, e tem a mídia aberta que o secretário tem se esforçado bastante em apresentar aí o plano diretor. Aqui a gente tem, na verdade, qual é a perspectiva de calendário que a gente está tendo para esse nosso sprint de trabalho aqui. Hoje nós estamos tendo essa apresentação básica do que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando dizer, olha, esse é o leque de assuntos que a gente está propondo para discutir aqui. E depois a gente vai discutir um pouco de como a gente vai discutir esses assuntos e qual o direcionamento que vocês vão preferir dar, e que a gente vai pactuar aqui para a gente trabalhar neles, né? A gente tem reuniões fixas de trabalho, então no dia 28, no dia 5 de maio, no dia 12. No dia 19, a gente já estaria, a ideia é que a gente já esteja numa discussão já relacionada com a redação, né? E no dia que eu não consigo ver aqui, no dia 26 de maio, a gente já estaria com uma redação final. Como é que a gente está propondo de trabalhar? A gente trabalharia os conceitos aqui, tá? E a equipe interna da SMPU vai construir uma redação baseada nesses conceitos. Então, quando chegar lá na frente, a gente vai chegar e olhar essa redação e dizer, os conceitos que a gente pactuou, que a gente combinou, eles estão definidos, estão bem representados ou não dentro dessa redação que a gente está propondo. Além dessas reuniões, se o grupo achar necessário a gente fazer outras reuniões, de outras apresentações, de outras reuniões de trabalho, a gente também está aberto a criar esses espaços para a gente poder ter a discussão que a gente precisar ter e que a gente puder ter dentro desses espaços que a gente está criando. Tá?
aqui novamente. Então, agora, o que a gente queria? A ideia é que a gente abra o microfone para vocês, e vocês terem 2 minutos por instituição. Márcio, desculpa. Antes disso, seria bom a gente mostrar a proposta de subdivisão dos grupos, porque daqui a pouco a Beatriz vai fazer uma enquete aqui com eles. Não é melhor a gente mostrar antes, que aí eles já podem também falar alguma coisa sobre isso, que a gente mostra essa proposta do... Então tá, então estamos adiantando... salas simultâneas, né? Tá, estamos adiantando então um pouco aqui essa questão da proposta de divisão em grupos. Como vocês puderam perceber, os temas são muito amplos e é muita coisa para discutir todo mundo junto na mesma sala. Então, a gente imaginou que talvez fosse interessante que nas nossas reuniões a gente tivesse um momento que tivéssemos todos, um momento em que a gente fosse abrir salas para dividir, para conversar sobre assuntos específicos, e um momento no final para ter uma pequena relatoria do que a gente propôs dentro dessas salas. O que foi discutido, o que foi construído dentro dessas salas. A proposta que parece fazer sentido para a gente nesse momento é ter 3 grupos específicos, falando dos instrumentos financeiros e gestão, que é aquele né, de outorga onerosa, e transferência de direito de construir, todos aqueles instrumentos que a gente estava discutindo inicialmente. Um grupo para tratar de acesso à terra e à moradia, aqueles temas que a Eugênia apresentou, e uma parte da reunião para tratar de patrimônio. E aí foi o que a Juliana apresentou para a gente aqui. Então, essa é uma pré-proposta para a gente discutir se vocês acham válido essa distribuição, essa divisão. O Zoom tem a possibilidade da gente dividir em salas. Essa mesma reunião ela é dividida em salas, um grupo vai para cada lado, e aí depois a gente pode cancelar as salas e volta todo mundo junto. Tá? Então, vai ser produzida uma enquete aí para saber que grupo vocês teriam interesse, cada uma das entidades, cada um dos representantes aqui, teria interesse de participar. Inclusive, a gente podia ver se a Beatriz já consegue agora fazer isso, só para a gente ter uma ideia, uma noção de como seria essa distribuição. Júlia, vamos deixar isso para os encaminhamentos no final? Um pouquinho. E aí a gente abre para as pessoas se manifestarem. Desculpa, a gente vai ter que... porque a gente tem que reservar um tempo realmente para o limite das inscrições. Então, a gente pode fazer em bloco, pode ser? 3 pessoas, aí... Tá bom? Então, você já acabou, Márcio? Sim, sim. Vamos às contribuições aí. O primeiro é Carlos Feijó. Bem-vindo, Carlos. Bom, gente, bom dia. Não vou gastar tempo com formalidades, mas eu queria dizer que eu participei, eu sou titular, né, da 57ª subseção da OAB, e participei de outros grupos só essa semana, depois os suplentes vão participar, mas esse é o grupo que eu estarei presente em todas as reuniões. Eu estou bastante entusiasmado de ver a qualidade técnica de quem agregou neste grupo especificamente. Acho que a gente tem uma oportunidade aqui realmente muito boa de evoluir. Eu tenho 2 preocupações que eu queria compartilhar, especialmente relacionadas a essa divisão dos grupos. Bom, primeiro de tudo, quando a gente tratar dos instrumentos de desenvolvimento, o Márcio falou muito bem, outorga onerosa, etc., são os pontos que a gente tem que bater com muita firmeza, porque a gente não conseguiu, no plano de 2011, fazer alguma coisa de fato que representasse uma mudança no município, então a gente tem uma chance de fazer isso agora. E eu gostaria de ter assim, um especial enfoque nos movimentos que envolvam o particular, notadamente o AUC e concessão urbanística. Acho que são 2 modelos que a gente precisa prestar muita atenção e que são modelos bem viáveis para a gente tentar reestruturar e revitalizar a parte da cidade, sendo a cidade, acho que é óbvio, mas temos outras partes da cidade que podem também participar disso. E aí eu gostaria de saber se seria possível criar uma interface entre o grupo que trata do acesso, que vai tratar de regularização fundiária, e a Eugênia colocou muito bem, a gente tem a REURB que tem que ser regulamentada, né? A gente tem que dar um jeito de regulamentar essa REURB aqui no município. Então eu queria saber se poderíamos criar uma interface entre o grupo que vai debater os instrumentos, notadamente o AUC e concessão urbanística, com o grupo que vai debater acesso à moradia, regularização, para que a gente possa criar instrumentos híbridos, em que a gente possa se utilizar, por exemplo, de uma AUC
para implementar a regularização fundiária, utilizar uma OC para implementar uma REURB-E ou uma REURB-S, claro, temos as duas REURBs. Então, isso seria um pedido que eu faço, de a gente criar modelos de interface entre os grupos, porque eu acho que essas estruturas de financiamento que trazem, financiamento e planejamento que trazem o particular, elas são as mais favoráveis para a gente conseguir fazer regularização de verdade. Senão a gente vai acabar ficando... E o pior, a regularização ser utilizada como massa de manobra política, que acho que não é o desejo de ninguém que está aqui no grupo. Então, é uma preocupação bem grande que eu tenho. Obrigada. Quem é o próximo? Agora é Ricardo Correia. Oi, boa tarde a todos. Ricardo Correia, Fundação Bento Rubião. Eu vou colocar já um tema, eu sei que não é o momento ainda da gente aprofundar conteúdo, mas para fazer uma pergunta ao final, né? E antes uma conceituação, vamos dizer. Eu acho que o plano diretor não pode ser, né, a normatização do que já existe, né? Nós devemos estar num patamar, que é um patamar histórico, que nos investimentos federais recentes, no passado recente, podem ter diminuído, mas nós devemos ter aí algo como 50% da produção de novos domicílios no município de forma formal e 50% de forma informal. Foi mais ou menos um patamar assim no Brasil na década de 80, de 90. Né? E se a gente não incidir nessa produção, né, o plano diretor fica como uma peça inócua, sem efetividade. Né? Eu queria trazer o tema, eu acho, trazendo para o tema da habitação, né, eu acho que no plano diretor, uma política setorial de habitação, ela vai ser uma conjugação, isso que eu queria também, acho que é importante, quando você compartimenta muito os grupos, compartimenta muito, eu entendo que é uma necessidade de operacional, mas você dificulta fazer uma coisa com coerência interna. Então, para dar um exemplo, né, eu acho que a política de habitação, no plano diretor, ela vai ter que conjugar os EIs de vazios, vou pegar só a questão de AEs e ZEIs de vazios, sem falar de AEs e ZEIs de áreas consolidadas que permitam regularização fundiária, etc. Né? Vai ter que conjugar, e vou pegar o exemplo de São Paulo, né? Conjuga ZEIs, conjuga 30% do Fundurb, quer dizer, 30% dos recursos da outorgas onerosas são direcionadas ou para a compra de terrenos ou para programas habitacionais, e também, no caso de São Paulo, eu vi que aí está mencionada a cota solidariedade, no caso de São Paulo, é 10% do potencial construtivo dos grandes empreendimentos. Né? E aí a minha pergunta, já direcionando para ela, e aí eu volto ao tema do exíguo tempo que a gente tem, fora a questão também de ser remoto, enfim, que já tem sido por várias entidades aqui mencionado, questionado, né, a forma virtual apenas de fazer esse processo, mas eu vou vir até aqui a questão do tempo, né, e a questão de ZEIs. Não adianta a gente marcar ZEIs em áreas que já têm essa vocação, quer dizer, a periferia da periferia de Santa Cruz, para pegar assim, o AP mais distante, né, você marcar ZEIs numa área que já tem essa vocação é chover no molhado. Né? Ou a gente, nesse plano diretor, demarca ZEIs em áreas infraestruturadas, em áreas centrais, ou você não está inflexionando, como eu falei no início, a produção de habitação. Né? E São Paulo fez isso, né? E não foi nenhuma revolução, digamos, do ponto de vista, foi inclusive consensuada com vários setores envolvidos no processo de discussão. São Paulo, para a gente ter uma ideia, eles demarcaram 154 perímetros de ZEIs, totalizando 34 quilômetros quadrados de ZEIs, dos quais 60, quer dizer, um terço, foram em áreas centrais. Então, a minha pergunta para realmente fazer algo que inflexione como se produz moradia. Né? E, voltando ao tema do tempo, a minha pergunta é se a prefeitura já tem, porque em 2 meses nós podemos conceituar sobre a importância dos EIs, fazer um texto sobre os EIs, mas se a gente não demarcar nesse período áreas como os EIs, né? Inclusive em áreas centrais, é um papel que pouca efetividade vai ter em cima da produção habitacional.
Então, a minha pergunta é, já existe... Eu estou pegando esse exemplo, mas, claro, falando de ZEIS, eu poderia também falar de urbanização de favelas, de outros temas, mas eu quero aqui me ater a esse, que, particularmente, vai ser um tema que eu vou aqui priorizar e bater nessa tecla. Nós temos já um levantamento de áreas subutilizadas, não utilizadas, isso também se conjuga com a questão do IPTU progressivo, né? Nós já temos essa demarcação, estou concluindo, nós já temos esse levantamento para podermos trabalhar em relação às ZEIS de áreas, em áreas centrais? Obrigada, Ricardo. Vocês estão... Agora eu vou botar o próximo, tá, gente? Para a gente responder em bloco. Olha só, eu não entendi, Júlia, me explica só um instantinho. Que responder em bloco é esse? Quem vai responder? Não, então, nós três, nós quatro. Não, é só porque... Por que a gente precisa responder? Não, eu acho que vai deixando as inscrições, tá bom. Ao final, tá bom. Sabe? Senão Tá a gente vai... Pode deixar. E no final a gente tem que reservar um tempo para a enquete também, vamos ver. Por favor, agora é o Valverde, por favor. Oi, boa tarde. Eu tinha duas questões assim, bastante objetivas para perguntar. O Márcio citou alguns projetos de lei complementar, de iniciativa do Executivo, que tramitam no Legislativo, que se referem a instrumentos, né? Nessa área temos IPTU progressivo, temos WAVE, temos também reconversão de imóveis, temos parcelamento de edificação compulsória, direito de superfície. Bom, a pergunta é, o Executivo vai retirar esses projetos, vai oficiar a Câmara para retirar esses projetos de lei? Que já foi dito que eles serão discutidos aqui, mas os projetos continuam lá na Câmara. Segunda pergunta, em relação a esses projetos, eles estão lá, eles podem ser retirados, eles vão servir de base para a discussão atual ou existe já uma outra posição do Executivo em relação ao que foi proposto lá atrás, né? Essa é uma pergunta. A outra é o seguinte, o Projeto de Lei Complementar 11 de 2021 e o Projeto de Lei 190 de 2021 foram apresentados esta semana pelo Executivo e eles se referem ao Reviver Centro, tá? E um deles se refere aos incentivos fiscais e tributários em relação ao Reviver Centro. O 190, ele já traz uma proposta de regulamentação de IPTU progressivo, de notificação de parcelamento e edificação compulsória, e, inclusive, retoma operações interligadas. A pergunta é, já que isso está apresentado nessa legislatura, essa é a proposta da Prefeitura para esses instrumentos, é isso que vai servir de base para a discussão, e ainda em relação às operações interligadas que não estão no Estatuto da Cidade. É uma premissa hoje do Executivo que o novo plano diretor ele volte a trabalhar com operações interligadas. A modelagem que foi feita, inclusive, é uma mistura da antiga operação interligada que o Rio praticou muito nos anos 90, com transferências dos direitos de construir. Então, como o nosso grupo de instrumentos, eu gostaria de saber qual é a posição do Executivo em relação a esse conjunto de propostas antigas e atuais, como no caso do Reviver Centro. É só isso. Obrigada, Valverde. Agora é o Edson. Olá, gente. Boa tarde. Edson Maciel falando aqui. Eu sou da Universidade Veiga de Almeida. E me parece que, com as falas que me antecederam aqui, que há um consenso com relação a essa questão da estratégia de usar os instrumentos do Estatuto da Cidade, principalmente no aspecto aí de fomentar novas possibilidades habitacionais no âmbito do interesse social. E aí os colegas já que me antecederam aqui já comentaram sobre a instituição de ZEIS e a utilização desses instrumentos. Muito me preocupa, e eu gostaria da gente levantar essa questão aqui, acho que o lugar é mais propício, né, para se fazer isso, né? Entender se a Prefeitura, de fato, tem uma avaliação muito madura com relação a terrenos vazios, a verdadeiros vazios urbanos. A gente sabe que existem terrenos de vacância, né, onde os proprietários se utilizam desses terrenos aí para fazer especulação, né?
Como é que as zonas de especial interesse sociais podem incorporar esses terrenos de vacância com imóveis subutilizados, inclusive vazios, grandes glebas que a gente vê pela cidade, sobretudo em áreas centrais, inclusive, e como é que o plano de habitação, articulando as suas políticas juntamente com instrumentos como Zona de Especial Interesse Social, como instrumentos do PEUC, do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação, né, com pagamento de dívida pública, né? Qual é a real disponibilidade da prefeitura estar entendendo esse contexto, visualizando esse contexto e, de fato, implementando isso, né? Só para fechar, os PEUCs no Brasil, a gente tem raras respostas com relação a esse instrumento, né? E poucos municípios do Brasil se utilizaram dele, com o objetivo aí de, no final das contas, apropriar terreno de fato, porque a gente, obviamente, entende que tem questões políticas aí por trás que são importantes de serem superadas, né? De fato, para a gente conseguir se utilizar desses imóveis e promover a habitação social aí de interesse. É isso, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Edson. Agora, Poliana. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Poliana, represento a TEI de Solidariedade Zona Oeste, sou assessora parlamentar no gabinete da Mônica Benício também. Eu acho que são vários pontos para a gente falar, 2 minutos é sempre muito pouco, né? Primeira coisa que me preocupa, e isso já está sendo falado em relação a outros grupos de trabalho e do processo como um todo, é o calendário, né? A gente está prevendo aí 4 reuniões e já estaremos na redação e, em seguida, na redação final. Acho que me parece pouco provável que a gente consiga ter um debate qualitativo 2 horas por semana, durante 4 semanas que seja, e conseguir avançar numa matéria que é tão cara e, ao mesmo tempo, tão complexa, porque ela precisa alinhar as demandas que a gente precisa ouvir da população e que não estão sendo ouvidas efetivamente, e o debate técnico que vai alinhavar essas demandas reais. E aí esses 3 eixos que vocês apresentam, né, que inclusive serão frutos de divisão, instrumentos financeiros e gestão, acesso à terra e à moradia e patrimônio, eles por si só mereciam um olhar mais atento para cada um deles, né? E aí uma questão de metodologia também, para além do prazo, que me preocupa, é que é muito complicado a gente debater uns instrumentos alienados do zoneamento. Eu entendo a necessidade de dividir em caixinhas. Isso aqui é o GT de instrumentos, esse é o GT de zoneamento. Mas usando o caso de Vargens como exemplo, o PEU das Vargens, ele nomeou diversas AEs, áreas de especial interesse social, mas, ao mesmo tempo, o zoneamento que ele propunha significava que as comunidades que, eventualmente, se tornaram AEs a partir daquele PEU fossem removidas. Então, isso é uma contradição muito grande que a gente precisa olhar nesse processo e precisa estar alinhado. E, nesse tempo e espaço que a prefeitura está propondo, eu acredito, e boa parte das pessoas com as quais eu converso, que a gente está se articulando, acham impossível que a gente consiga avançar qualitativamente nesse debate. Outra coisa que é importante salientar, o Valverde já falou um pouco sobre essa tendência do Executivo de ficar mandando leis parceladas sobre a matéria que a gente está tratando no plano diretor. Isso, para além de deslegitimar o processo, nos deixa numa insegurança jurídica que é insustentável. Isso por quê? A gente não consegue fazer um debate qualitativo dos instrumentos. Por exemplo, a prefeitura lança o Reviver Centro com esse instrumento de operação interligada que até então não existia, falando que vai promover o direito de construir em áreas da cidade que já são extremamente adensadas e que já são alvo de especulação imobiliária e de ganho especulativo em cima da terra. E aí a gente fica aqui versando com muito boa intenção, acho ótima a proposta que os instrumentos já saiam exequíveis do plano diretor, que não precisem necessariamente passar por um processo de regulamentação posterior. Isso é interessante. 30 segundos? Mas obrigada, Júlia. Mas, de qualquer forma, fica a preocupação
para a gente não repetir, por exemplo, a partir de uma lei também parcelada, que não dialogava efetivamente com o plano diretor, que foi o processo do Porto Maravilha, que usou um instrumento extremamente progressista para invertendo a lógica e falando que, na verdade, tudo que fosse recolhido com aquele imposto seria investido naquela mesma área, que já era objeto de investimento. E isso é muito complicado, e a gente segue nessa lógica. Então, a gente precisa ficar atento para cronograma e a gente precisa ficar muito atento para a metodologia que a gente está propondo. Para além de dividir ou não em grupos, é fundamental que a gente esteja alinhado com os outros debates de uma forma efetiva. Com isso, passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Poliana. Agora é o Cláudio Lima Carlos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cláudio Lima Carlos, eu estou aqui representando o ICOMOS e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também sou professor do curso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de arquitetura, do mestrado profissional em projeto e patrimônio, do PROARC. E eu tenho uma dúvida, na verdade, né? A Poliana colocou uma questão que eu concordo, mas eu ainda tenho, a minha dúvida ainda persiste, né? Quando se fala em capital político para aprovar um número grande de leis, né? Eu tenho dúvidas com relação a isso, não sei se eu não entendi, né? Porque, levando em consideração que o planejamento da cidade é um processo constante que envolve monitoramento, né, do que é proposto no plano diretor, né? Inclusive que deve ter revisões quinquenais e decenais, né, coisa que não aconteceu no plano de 1992, no qual tive a oportunidade de participar, porque eu atuei 20 anos no DGPC, né, o atual IRPH. Então, eu queria saber se realmente a prefeitura ela está se preparando ou preparada para monitorar o que for estabelecido nessa revisão. Se ela está se preparando, seria muito interessante criar grupos de acompanhamento, inclusive com vários setores da sociedade civil organizada para acompanhar os instrumentos propostos, para não ter distorções como as citadas pela colega anteriormente. É só isso. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Agora é o Jorge Castro. Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Castro, sou arquiteto, sou professor da UF e da Fiocruz, mas eu vim aqui representando o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que tem um núcleo de gestão urbana e saúde, e esse núcleo ele trabalha com saúde urbana, isso é, os determinantes urbanos da saúde pública. E nós temos um desafio em todo esse processo de estabelecer relações entre os conceitos urbanos aqui discutidos e os conceitos da saúde pública. Essas relações certamente serão relações entre indicadores urbanos e indicadores da saúde pública. E nós estamos tentando, com isso, estabelecer o que está sendo observações mais profundas do que está acontecendo com a pandemia, que é o avanço da pandemia com maior velocidade nas áreas mais pobres. Essa é uma questão que nos interessa, né? As áreas de ocupação informal, como é que elas vão ser encaixadas nessa discussão. E por isso eu me vejo ligado a esse grupo B de acesso à terra e à moradia, embora acredito que outras questões não deixem de lado essas possíveis relações com a saúde urbana. Eu espero dar a minha contribuição e espero que eu acho que esse tempo que a gente tem vai ser muito curto, mas eu espero conhecer pessoas interessadas nesse tema e estabelecer relações de colaboração.
Ok? Muito obrigado. É isso que eu tinha que falar. Obrigada, Jorge. Agora é o Cláudio Crispim. Boa tarde, obrigado, Júlia. Boa tarde a todos os colegas e todas as colegas presentes. Estou aqui representando o IABRJ, Instituto de Arquitetos do Brasil, no departamento aqui do Rio, no estado do Rio. Infelizmente, a gente conseguiu emplacar colegas em todos os grupos, né? Todos os 6 grupos, então acho que a gente vai ter um acompanhamento global aí de todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Queria falar um pouquinho aqui das bandeiras que a gente vai trazer, né, para conversar com os demais colegas, e principalmente a gente vai trazer a bandeira de focar no debate técnico, mas a gente vai lutar, assim como muitas outras entidades que estão participando aqui, pela ampliação popular, né? A gente faz parte também do Fórum Popular do Plano Diretor, e a gente está lutando também para que para que a participação seja ampliada, e a gente não sabe exatamente as formas, né? Queria agradecer aqui aos colegas da Prefeitura por essa apresentação de material técnico, que é muito boa para a gente estudar e trabalhar em cima disso, né? Dá para ver que os profissionais da Prefeitura estão muito capacitados, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho aqui. E queria dizer já de antemão que, dentro desse grupo técnico, o interesse vai ser na participação no eixo de acesso à terra e moradia. Vou colocar só comentários para reflexão, não tenho nenhuma pergunta para fazer nesse momento inicial, mas queria ecoar essa fala dos colegas sobre o cronograma, que realmente está dificultando muito o debate mais aprofundado, né? Praticamente a gente só vai ter tempo para estudar as propostas e dificilmente criar grandes reflexões em cima delas, mas dentro do IAB, felizmente, a gente já tem um documento aqui que foi feito, inclusive, com outras entidades que estão aqui presentes, que é a cidade que queremos, e a gente vai partir do que a gente já pactou nesse documento para trazer propostas a serem debatidas dentro aqui do grupo técnico do plano diretor. O cronograma está apertado, essas 4 reuniões a gente vai ter que correr bastante, até porque, para a gente conversar com os outros 5 grupos, né, a gente vai fazer reuniões quinzenais dentro do IAB. Então, isso vai ficar um pouco prejudicado, esse debate, inclusive internamente nosso. E acho que esse seria o comentário mais focado que eu tenho para fazer nesse momento. Não vou entrar no debate sobre o conteúdo ainda, né, porque a gente está numa reunião inicial, mas espero que a gente tenha boas reuniões aí. Desejo bom debate a todos e todas. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Agora outro Cláudio, Cláudio Santos. Boa tarde. Boa tarde. Cláudio, pode falar, tá bom, sim. Pode falar? Beleza. Gente, eu muito tenho questionado a questão da metodologia. É uma preocupação muito grande. A gente tem acompanhado nos últimos anos um desmonte da participação popular na cidade do Rio de Janeiro, né? E não é de hoje, né, que vem acontecendo isso, mas que, infelizmente, tem sido reafirmado pelo atual governo. Acho que todas essas questões relacionadas ao plano diretor deveriam estar sendo hoje discutidas, né, num momento oportuno, considerando esse momento de pandemia, e principalmente dando valor a espaços importantes como o Conselho das Cidades. Na nossa cidade, isso aí ainda não se concretizou, né? O respeito ao concurso e às entidades que participam desses conselhos. A nossa cidade, com tantos graves problemas de habitação, um enorme contingente de pessoas residindo em favelas. A cidade não tem ativo um conselho municipal de habitação, né? E aí a gente vê que assuntos tão importantes como as AEs, como as EIs, sendo tratadas em dias, né? Uma quinzena, né? Em que as pessoas, nesse processo, elas estão aí prejudicadas pela pandemia na luta entre o plano diretor e a própria sobrevivência, né? Diante do desemprego,
diante de tantos problemas que as pessoas têm encontrado. O Brasil aí já está com 378 mil mortos, e a gente aqui discutindo o plano diretor, quantas pessoas estão morrendo lá fora. Eu acho que o momento, né, é inoportuno para se discutir essas questões da forma como está sendo colocada. Envolve, da mesma forma que a vacina envolve a vida das pessoas, né, o plano diretor também envolve a vida das pessoas. Eu acho que o clima político, social no país, eu acho que não está oportuno para que se crie, de fato, uma participação popular. E aí, ao passo que o governo quer discutir, o governo municipal quer discutir plano diretor, é o mesmo governo que encaminha diversas leis no varejo para serem apresentadas na Câmara Municipal, né? Então, de uma certa forma, esse processo ele já vem viciado desde o início, considerando aí a exclusão digital e, sobretudo, a violação aí da possibilidade da realização de audiências públicas em toda a cidade do Rio de Janeiro, inclusive audiências públicas presenciais. Cláudio, então, concluindo, por favor. Concluindo. Então, muito me preocupa levar adiante a discussão de um processo tão importante como esse, dessa forma de dividir aí, digamos assim, em capítulozinhos, né, de duração aí 2 horas, né, para discutir assuntos tão importantes e caros à população da cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, Cláudio. Agora é a Mônica Bahia. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então tá ótimo. Pronto. Bom, boa tarde a todas e todos, boa tarde aos meus ex-colegas aí da Prefeitura, da Gerência de Macroplanejamento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou aposentada da Prefeitura, já trabalhei nessa equipe e agora estou representando a CAERJ nesse debate. Eu gostaria de me posicionar a favor do que alguns colegas que me precederam já falaram. Eu creio que, num primeiro momento, não seria produtivo a gente dividir essa discussão em subgrupos. Eu tenho algumas questões assim, metodológicas também para comentar e para sugerir, então gostaria de assim, falar algumas delas, né? A primeira delas é que eu senti falta dos nossos colegas da Secretaria de Habitação neste grupo, porque, inclusive, eles estão fazendo a discussão do plano de habitação. Então, se a gente vai discutir os instrumentos, né, para acesso à terra, para provisão habitacional, a questão, por exemplo, de regularização fundiária, eles precisam estar aqui. Da mesma forma, o pessoal da SMAC, da Secretaria de Meio Ambiente, eu também senti falta nesse escopo dos instrumentos ambientais que precisam estar no plano diretor, né? Então, essas duas primeiras sugestões que eu faço, de inserir também nas próximas reuniões os nossos colegas, tanto do meio ambiente quanto da habitação. Outra coisa que eu queria também pontuar, e que eu acho que alguma pessoa já pontuou nesse sentido, foi a necessidade da gente trabalhar essa questão dos instrumentos, né, de forma territorializada. Então, antes de eu deixar a equipe, né, entre dezembro e janeiro desse ano, eu já deixei aí um direcionamento, né, de uma relação entre as propostas de atualização do macro zoneamento e do meso zoneamento com a aplicação dos instrumentos, né? Eu acho que é importantíssimo a gente definir em que áreas, né, em quais das mesozonas os instrumentos, esses que vocês apontaram, né, poderão ser aplicados. Eu acho que essa é uma questão fundamental, paralelamente ao que vocês estão propondo da gente fazer aqui uma discussão conceitual sobre cada um desses instrumentos. Então, eu acho que essa é uma questão importante, a gente trazer
essa discussão, mostrar mesmo que seja domínio de outro grupo, né, que esteja sendo discutido lá, mas eu acho que é importante mostrar esse mesozoneamento e a proposta que essa nova gestão está tendo de interface entre o que está sendo proposto a nível de ordenamento territorial com a aplicação dos instrumentos, tá? Então, fica essa pergunta, se vocês estão levando em consideração isso, e assim, a justificativa para eu colocar da minha inquietude sobre a divisão dos grupos agora, nesse primeiro momento, é que eu acho que é fundamental a gente discutir os instrumentos conjuntamente, né, e também a aplicação deles de forma conjugada. Né? Isso já foi falado também em algumas falas aqui. Então, eu deixo essas questões. Eu acho que a gente podia discutir todos nós juntos, a partir de um determinado momento, quando se fosse trabalhar questões mais voltadas para a redação, aí a gente pode dividir. Mas, nesse primeiro momento, acho importante nós discutirmos todos juntos e ter essa vinculação com o que está sendo proposto do ponto de vista do mesozoneamento, para a gente definir, por exemplo, em quais áreas vão ser usadas esses tais instrumentos que vocês estão propondo, né? E também, assim, por exemplo, as áreas doadoras, do ponto de vista de doação de potencial construtivo, as áreas receptoras, isso tudo a gente tem que esclarecer desde o início. Então, acho que é importante a gente ter sempre esse apoio, né, do que está sendo proposto do ponto de vista da ordenação do território, tá bom? É isso, obrigada. Obrigada, Mônica. Daniel Souza. Alô, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então, sou Daniel, sou do Núcleo de Terras da Defensoria Pública, né? Eu queria rapidamente, eu não vou me alongar, eu já fui bastante contemplado por diversos colegas aqui, eu queria só, antes de entrar propriamente na fala, pedir um esclarecimento para a secretaria ou para quem estiver coordenando os trabalhos. Nós da Defensoria, nós não estamos aqui pelo chamamento público, porque nós somos órgãos do Estado, né? E nós fomos convidados, mas quando foi deliberada a separação por grupos, não foi enviado convite para participação. Eu entrei pelo link de um colega nessa reunião e queria só que ficasse claro como a participação da Defensoria vai se dar. Nós indicamos pessoas para todos os grupos de trabalho, para os 6. Isso está no ofício que a gente respondeu para vocês. Então, esse era um preâmbulo para entrar no debate, né? Eu queria brevemente falar quais são as nossas expectativas de estar participando aqui, caso venha a ser confirmada essa questão. Nossas expectativas são de que a gente discuta os instrumentos para que a gente possa inverter o processo de segregação que vem acontecendo nas nossas cidades. Nós, na Defensoria Pública, né, eu sou arquiteto do Núcleo de Terras, a gente vem se deparando com a questão das EIs em diversos processos que a gente participa, né? Da falta de clareza do que é esse instrumento, da falta de clareza, por exemplo, do que o instrumento é entendido pela prefeitura quando ele é aprovado pelo legislativo, da falta de clareza de quando ele existe e outras normas acabam subjugando a própria questão das EIs ou AEs, como a gente possa querer aqui definir. Acho que alguns procedimentos que estão sendo enviados para a Câmara, paralelamente ao nosso debate, não deveria estar sendo feito dessa forma, porque isso trava o debate, como os colegas já colocaram aqui. Acho que esses instrumentos, já foram dados exemplos aqui, como a operação urbana consociada, reinventar a operação interligada, que inclusive foi considerada inconstitucional. É claro que ela pode ter sido mexida, não estou aqui questionando, nem dizendo que ninguém está propondo algo inconstitucional, mas a gente parece estar dando passos atrás, em processos que a gente sabe que não vem na nossa cidade, num balanço, quando a gente faz um balanço, invertendo esse processo de segregação, como muitos colegas já colocaram aqui. Então, essas seriam, assim, vamos dizer, as nossas... A gente tem eu acho que foi o primeiro colega que falou aqui, muito interesse em ver como a questão da REURB vai ser entendida na nossa legislação, uma coisa que nos pega muito, né? E a gente está querendo contribuir nesse sentido.
Então, fica aí. Eu acho que o número de pessoas e técnicos, aqui eu vejo professores, né, que podem contribuir com esse debate, é muito rico. Mas fico com muita dúvida se o tempo que a gente tem realmente permite que a gente consiga levar com que as nossas propostas sejam realmente avalizadas e pensadas com a sociedade, né, e principalmente com as comunidades, porque, por exemplo, as comunidades que a gente atende no núcleo de terras. Né? Eu posso citar vários casos de comunidades que têm processos muito complicados e que a gente não vê, vamos dizer assim, o esforço da gente inverter esse processo de segregação que vem sendo cada vez mais intensificado na nossa sociedade. Fica aqui minha última questão. Tá? Mas estaremos aí participando de todos os espaços e espero que, ao final, esclareça a questão da participação da gente aqui nesses GTs. E queria só fechar com uma coisa. Concordo com a Mônica Bahia quando ela traz a questão da gente não dividir os grupos agora, porque a gente tem esses debates, eles são cravados, eles são membreados. Eu acho que se a gente se dispersar, a gente pode acabar não tendo a dimensão do que esses debates precisam ter para a gente. Fechei. Obrigada, Daniel. A Genor agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ah, tá. Sim, Meu sim. nome é Agenor Cunha da Silva, sou geógrafo, doutorado em Geologia Costeira Marinha pelo FRJ, e eu represento a parte do subcomitê da Lagoa Rodrigo de Freitas e o Clube Naval. Então, uma coisa que me preocupa muito, e eu gostaria de pontuar, é a respeito do patrimônio, né? A lagoa, espelho d'água é tombado, quer dizer, tem alguns pontos assim que eu não fica muito claro, né? Como é que o ordenamento, né, da cidade desse plano diretor, como é que a política, né? E a vocação turística do Rio de Janeiro, como é que a parte de patrimônio, né? Preservação da paisagem, né? O desenvolvimento no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, a zona costeira, né? Com o patrimônio, isso é tombado pelo patrimônio, não sei o quê, e aí você tem a parte turística, né? Esse desenvolvimento, isso não fica muito claro, né? Minha pessoa, apesar de eu realmente ser muito mais da área física, mas a gente tem uma percepção sobre isso aí. Essa que seria, então, essa minha pontuação. Bem rápido, sabe, para não prolongar muito. Obrigado pela atenção. Obrigada, Jana. Agora é Edmar. Obrigado, Júlia. Boa tarde. Sou o Edmar e represento a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Olha, esse grupo ele é muito rico, muito, mas colocarei alguns pontos aqui que consideramos importantes na federação. Primeiro, sobre a outorga onerosa. Preocupa-nos a forma de cálculo da contrapartida financeira, dado o momento econômico e ainda o índice de vacância da região do Porto, Barra e necessidade de incentivos importantes ao longo da Avenida Brasil. Sobre a operação urbana consorciada, não sabemos se estará na pauta de outros grupos, mas será criado um fundo específico? Qual a fórmula desse cálculo? Definição do perímetro na área que será aplicada e, por fim, enxergamos uma interseção muito grande entre este tema e os estudos de impacto de vizinhança e trânsito, através da vizinhança imediata e imediata. Esses recursos serão utilizados em qual proporção nos lugares impactados? Patrimônio, se será e como será feita a transferência de potencial construtivo, conversão de uso, compensação e estímulos urbanísticos? Sobre a revisão dos PAs, pois vários são impossíveis de implementação e inibem investimentos. E serão considerados ex de regularização, ou seja, em áreas já ocupadas por assentamentos informais, no intuito de reconhecer e integrar a cidade, precisamos pensar na urbanização e necessidade de qualificação e integração dessas áreas com o restante da cidade. Esses temas são importantes para, obviamente, para a melhoria da qualidade de vida da população e saúde para todos os cidadãos, uma vez que muita gente vive de maneira precária e excluída, sem saneamento básico. Cuidar da saúde da população começa por aí, não só do hospital para dentro.
Ainda como evitaremos que a implantação de novas leis criem clusters que possam, de certa forma, excluir a população de baixa renda na cidade? Como está sendo pensada essa integração? Por exemplo, um projeto de Londres para as Olimpíadas obrigava a destinar um percentual de habitações para a habitação social de todos os novos empreendimentos residenciais, comerciais de determinadas regiões, mesmo que não fossem habitações sociais em sua totalidade. Isso buscou evitar a formação desses clusters e criar a mesma condição de infraestrutura para todos. E, por último, na segunda-feira, pedimos a participação do representante dos cartórios e da defensoria, até agora comentada pelo Dr. Daniel, para a melhor discussão da REURB. Sem eles, o tema REURB não vai andar. Bom, seriam essas as minhas ponderações. Peço desculpas por ter me estendido. Obrigada, Edmar. Agora, Isabela Fatorini. Não, Júlia, o Felipe Lin está inscrito antes da Isabela. Não, ele tirou. Tirou? Ele se desinscreveu. Tá bem. Boa tarde a todos, eu sou Isabela. Aqui eu estou representando o SARJ, o Sindicato de Arquitetos e Urbanistas do Estado do Rio de Janeiro, e eu reitero o que meus colegas falaram anteriormente, né? O momento que a gente vive hoje de pandemia no Brasil é crítico, a gente ainda está na bandeira roxa, que é o pior momento da pandemia, e o tempo de realização também dessa discussão é muito pequeno, né? Uma discussão tão importante e tão valorosa para a cidade. Eu quero perguntar também sobre a base para a elaboração desse plano, sobre os dados socioeconômicos, se eles existiram, porque a gente não tem um censo atualizado, o último foi há 10 anos. Fecho aqui, obrigada. Obrigada, Isabela. Agora o Sol Valverde. Não, eu já falei, Júlia. Ah, eu vi que você tinha se inscrito de novo. Então, eu passo a palavra agora para, não sei se é Eugênia, Valério. Márcio. Eu tenho alguns comentários, mas eu posso fazer depois que a Eugênia e o Márcio falarem um complemento sobre a questão da organização geral. Tem umas coisas que eu gostaria de falar. Eu posso comentar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes da gente comentar. Quase, assim, a maioria dos comentários revela uma preocupação muito grande com o tempo, né? E a gente também tem essa preocupação com o tempo. Mas a gente também tem uma grande preocupação em fazer que a gente comece a modificar determinadas coisas na cidade para que a gente diminua o impacto posterior da pandemia. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente está com o plano diretor de 2011 vigente, né? Então, assim, poxa, mas o plano diretor, será que a gente vai conseguir fazer toda a participação ampla que a gente poderia fazer se a gente não tivesse pandemia? Não, claro que não, né? Mas a gente está com o plano diretor de 2011, então como é que a participação, assim, faltam nesse plano muitos instrumentos de recuperação da cidade e de distribuição dos ônus e bônus da urbanização e de definição de zonas de especial interesse social para a produção de habitação. A gente tem todos esses problemas para a gente considerar e a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, nenhum de nós sabe. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos esperar acabar a pandemia para fazer? A gente não consegue fazer isso, né? Então, assim, é uma preocupação nossa a gente precisa iniciar esse debate. Então, a gente abriu esse edital para chamar todos que pudessem participar. Todos vocês que estão participando podem e devem
entremear esse debate nas suas redes, ampliar esses debates na medida do possível e trazer contribuições para cá. Mas a gente precisa começar a discussão, de alguma maneira. E é o que a gente está propondo aqui, é começar a discussão, ter propostas práticas para a cidade, para que a gente possa sair lá na frente com um arcabouço legislativo melhor. Hoje a gente está com um arcabouço legislativo que é o Plano Diretor de 2011, que não tem outorga onerosa na Zona Sul, que não tem como fazer outorga na Zona Sul da cidade, que você tem uma série de problemas para você fazer operações, que você não tem ZEIs estruturadas, delimitadas lá para habitação social. E todas as pessoas, e as pessoas sem casa, e as pessoas sem, né, e a gente precisando direcionar os investimentos. E os programas, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, acontecendo na zona oeste da cidade, aumentando ainda o nosso custo de gestão da cidade. Então, assim, a questão do tempo ela é muito importante. Eu acho que a gente precisa continuar conversando e tentando estruturar, mas acho que a gente precisa começar o debate, a gente precisa usar esse espaço da melhor maneira possível para todos nós, e a gente está ansioso por colher o conhecimento de vocês, colher a participação de vocês, e a gente precisa superar essa questão do tempo, não que a gente vá superar acabou essa discussão aqui, não sei o que, não. Essa discussão ela vai se mantendo, mas a gente precisa entrar nos assuntos, né? E por conta disso, a gente estava propondo uma divisão. Por que a gente está propondo essa divisão? Porque há um acúmulo muito grande de informações já relacionadas à cidade, do plano diretor, e de avaliações do plano diretor que vocês podem acessar no site que a gente colocou, nas pastas. Tem um acúmulo muito grande de análise. Zerar esse processo e reiniciar, né, fazer aqui uma discussão, vamos discutir quais são os problemas da cidade, lato sensu, de maneira aberta, e depois ir pausando isso. A gente vai tornar esse processo um processo muito longo. Então, o que a gente queria? A gente vai tratar das questões, mas tratar das questões já focado, de alguma maneira, nos objetivos que a gente quer. Então, por isso que a gente dividiu em 3. O que a gente precisa? Né? Precisamos da outorga funcionando, precisamos da outorga operando. Essa cidade não pode mais, na minha concepção, na minha visão, abrir mão e ficar outorgando direitos constitutivos sem cobrar por isso. A coletividade está sendo lesada a cada dia. E assim que a pandemia desatar, uma série de empreendimentos vão sair, e se a gente não tiver isso muito bem amarrado, muito bem estruturado, essa recuperação vai acontecer sem a distribuição de renda. Mais uma vez, a gente vai passar por mais um novo período sem essa distribuição acontecer. Então, a gente precisa tratar isso. A questão das ex e a ex, a gente dividiu um grupo, por quê? Porque a gente acha que esse é um tema essencial de se tratar. E aí a gente está tentando abrir o espaço para tratar os temas objetivamente. A recuperar, como foi falado aqui, o patrimônio, o fortalecimento das ações de patrimônio, uma nova estrutura de patrimônio. Essa estrutura que está sendo proposta pelo patrimônio é uma nova estrutura completamente diferente que estava sendo definida no plano diretor de 2011. Então, a gente precisa direcionar as discussões. Então, se a gente pactuar que a gente vai dividir, a gente não vai dividir para nunca mais conversar, não. A ideia que a gente estava propondo o início da reunião é todo mundo, um trecho da reunião é dividido, o final da reunião é relatoria. Além disso, as conversas transversais e outros encontros que sejam pactuados aqui dentro também podem acontecer, partindo de pontos específicos. O que a gente está tentando fazer? Usar o tempo de vocês da melhor forma possível. Agora, será que é a melhor forma possível a gente voltar tudo, fazer uma discussão, né, mais a partir do zero e a gente reiniciar todo o processo de discussão que já está consolidado, tem um grande acúmulo de discussões que estão lá. Então, eu vejo que a gente podia aprofundar os debates. E para aprofundar o debate, tem que estruturar temas. Você não tem como aprofundar o debate, chegar no final das contas com uma legislação, uma proposta de legislação. Desculpe, já me estendi demais. E a gente não, sem dividir nada.
Porque senão fica uma coisa de maluco. Eu estou falando de otorgonerose, a pessoa está falando de ZEIS e o outro está falando de alguma outra coisa. E essas coisas, elas se comunicam, mas elas precisam ser estruturadas de maneira separada, porque você precisa separar essas coisas de alguma maneira. Márcio, agora a Eugênia vai fazer uma colocação também. Eugênia. Eugênia, está com a gente? Eugênia está conseguindo aí? Está com a gente? Valéria quer adiantar e falando de você? Não, Eugênia. Eugênia, você está sem o microfone desligado. Então, consegui abrir o microfone. Conseguiu? Calma. Olha só. Eu sou a favor que a discussão comece. Eu tenho sinceras dúvidas se a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar no plano diretor. Inclusive, o próprio corpo técnico, a própria Secretaria de Planejamento. Eu tenho essa dúvida, sabe? Não, mas também não sou contra que comece a discussão. Exatamente porque a gente tem uma pandemia, eu acho que tem coisas que precisam ser feitas. Hoje, no mundo inteiro, os urbanistas discutem a pandemia. E eles veem um monte de problemas que as nossas cidades têm para enfrentar essa pandemia. Nós não conseguimos vacinação, certo? Nós não temos nem vacinação decente acontecendo, né? E nós temos uma população inteira vulnerável morrendo por causa disso. Então, eu penso que é necessário começar essa discussão, principalmente voltada às áreas da cidade que mais sofrem com isso, que é a população mais pobre, a população dos assentamentos populares, dos assentamentos de baixa renda e várias coisas. Por essa razão, inclusive, eu mesma propus a divisão em grupo, nesse grupo, que o acesso à terra e à moradia fosse tratado quase como uma forma prioritária, porque é uma forma de tratar, você dividindo, você não joga o acesso à terra e à moradia no meio de um monte de outros instrumentos, como se todos fossem iguais, com a mesma prioridade. Não é. Nem todos são tão prioritários como os outros. Por exemplo, eu acho que os instrumentos de acesso à terra são fundamentais. Discutir ZEIS e o gravame de ZEIS, quer dizer, os assentamentos que hoje são AEs urbanizáveis, eles passarem a ter o gravame de serem ZEIS. Isso nós estamos discutindo com a habitação. Pode ser que nós não chegamos a essa proposta, mas é uma proposta. Existe uma proposta de desadensamento desses assentamentos. Nós precisamos avançar nisso. Quais todas as outras decorrências da pandemia que a gente precisa colocar para a cidade? Então, eu penso... Aí o Ricardo Gouveia colocou a questão das informações. Eu acho que tem toda a razão, Ricardo. Realmente, a gente não tem as informações que a gente gostaria ou não tem organizadas, porque, às vezes, está na Secretaria de Habitação num canto, está na Secretaria de Planejamento Urbano no outro, e é uma dificuldade de você juntar essas informações, por exemplo, para discutir os vazios urbanos. Eu achei essencial a gente discutir os vazios urbanos, por isso, inclusive, a proposta de divisão em grupo, porque é premente discutir os vazios urbanos, as propostas de produção habitacional e tudo mais. Isso é premente. Por essa razão, eu acho essencial dividir nos 3 grupos. Se são esses grupos ou são outros, não tem importância, tá certo? A gente pode rever isso. Agora, e podemos também garantir plenárias. Não é vamos só fazer discussão em grupo, vai ficar tudo estanque. Não, a gente pode garantir que um tempo da discussão seja em grupo e outro tempo seja todo mundo junto, trazendo o resultado dos grupos, tá certo? Para a gente poder, inclusive, podemos fazer isso nas 3 reuniões de trabalho, ou 4, que estão propostas. Nós podemos fazer isso, tá? Então, eu penso o seguinte, acho que nós temos que começar essa discussão, acho que os questionamentos que vocês estão fazendo têm que ser feitos efetivamente, vocês têm que manter os questionamentos, tá certo? E nós vamos tentar manter um trabalho e tentar dar algumas respostas, tá certo? Eu acho que é isso. E nós vamos ver no decorrer do tempo, de todos os grupos, como é que essas discussões vão evoluir. Isso é que vai dizer, e, inclusive, se for o caso de tomar outro tipo de providência. Eu acho que até que o secretário já
colocou isso. Bom, nós vamos encaminhar da forma como o prefeito está querendo que encaminhe, mas isso não quer dizer que não tenha uma nova colocação, tá certo? Então, eu sou a favor, resumindo, eu sou a favor que a gente comece a discussão. Existem questões da pandemia, não só que limitam a discussão, mas que exigem que ela seja feita, para ver o que nós poderíamos fazer de uma forma mais imediata, tá certo? A questão das informações, eu acho que também ela tem que ser, como chama? A gente abordar o problema, porque o que está acontecendo é que os instrumentos de acesso à moradia e acesso à terra, eles estão todos inconclusos, eles não são abordados, tá certo? Bom, é isso que eu queria dizer. Desculpa aí, acho que foi muito tempo. Não, Valéria agora, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou dar só alguns esclarecimentos aqui em relação à transversalidade do trabalho e como é que os grupos estão trabalhando na medida em que eu estou participando da organização de todos os grupos, mas dando liberdade para que os coordenadores, cada grupo, organizem, então, as discussões conforme eles estão achando que é a forma mais plausível e interessante pela composição dos grupos e dos temas, tá? Bom, nós temos 6 grupos, a orientação que nós demos para cada grupo é que, como temos muitos participantes, muitos temas a tratar, que eles dividissem, tivessem todas as reuniões de trabalho um início comum, que nesse início se retomasse o que foi debatido anteriormente, que depois, conforme as necessidades, fizessem subgrupos, e depois eles determinassem que, conforme o número de subgrupos, eles dessem 10 minutos aproximadamente para a relatoria de cada subgrupo da discussão daquele dia. E assim fosse também com o encaminhamento. É claro que, na verdade, é pouco tempo quando a gente pensa que nós temos uma reunião semanal, mas nós temos um cronograma a cumprir, foi uma determinação do prefeito, porque ele tem uma obrigação de mandar essa revisão do plano diretor para a Câmara. Nós temos muito trabalho acumulado, nós temos anos de estudos, nós somos um corpo técnico da prefeitura, com muito tempo de estudo, de informações, vários colegas aqui, como o Valverde, por exemplo, tiveram até recentemente com a gente, a Mônica Bahia, que liderou esse processo até o final de dezembro, e nós temos vários professores, como a Fernanda Furtado, entre outros colegas aqui, que eu não vou mencionar todos, mas todos aqui muito conhecedores do tema, para a gente poder juntar toda a expertise e conseguir fazer esse trabalho num curto período e apresentar da melhor forma possível, de uma forma didática, para o resto da população. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão que eu queria colocar é que vários grupos que já tiveram as reuniões ao longo dessa semana, e eu não sei se os senhores estão participando dos outros grupos, mas eles estão levantando enquetes e colocando já o material disponibilizado na plataforma. Então, é importante que todos acessem a plataforma com frequência, porque vai ter sempre uma atualização de conteúdo na plataforma do que foi debatido, do material de leitura, de estudo e recebimento de contribuições através do e-mail que os colegas colocaram, né? A sugestão que nós demos também de uma forma geral é que, inclusive, tem essa possibilidade de apresentação dos colaboradores externos sobre determinados assuntos. Isso pode vir tanto para a plenária, como pode, eventualmente, ter um link também para acesso a aulas na internet, etc., que possam colaborar também para o processo. Terceiro ponto que eu queria colocar é sobre essa transversalidade. Estão previstas reuniões plenárias às sextas-feiras, tá? Nós estamos exatamente fechando esse calendário, mas a partir nessa sexta-feira, dia 23, como tem a questão de ser feriado ou não ser feriado, e também por uma questão de que essa semana foi a reunião introdutória, nós vamos ter só a nossa reunião de coordenadores. Toda sexta-feira nós temos uma reunião de todos os coordenadores dos grupos, e onde nós também organizamos tudo que foi falado na semana. Temos a intenção de publicar também na página um pequeno resumo de tudo que aconteceu em cada grupo, para que todo mundo possa entender melhor o que foi feito nas reuniões da semana. Tá? Então, estamos viabilizando isso. E a partir da outra sexta-feira, dia 30, nós passaremos a ter reuniões semanais plenárias, serão optativas, mas todos os participantes de todos os 6 grupos vão receber os convites e elas vão ser transmitidas ao vivo pelo YouTube.
tá? Então, a partir do dia 30, isso vai ser publicado na página, lá na plataforma, e vocês vão receber o convite para isso também. E aí vai ficar mais fácil esse entendimento, então, do encadeamento das propostas. Em relação à defensoria, Daniel, eu peço desculpas. Aconteceu algum problema aí de ofício, de chegar, mas a ideia é que a defensoria realmente receba os convites de todos os grupos. Eu já pedi para verificarem, senão eu vou pedir que você depois entre em contato diretamente comigo para a gente acertar esse negócio dos convites. Em relação ao que a Mônica Bahia falou, eu queria colocar também, desde o início, desde 2018, quando a gente começou esse processo de revisão, e eu, em 2017, até o início de 2018, quando eu era já gerente de macroplanejamento, depois eu saí desse posto e retornei agora, a ideia era exatamente da gente fazer um plano diretor que suprisse exatamente o maior problema que nós temos do plano de 2011, que é essa falta de combinação dos instrumentos com o zoneamento e com o macrozoneamento. E aí a ideia é exatamente de fazer esse cruzamento. A Mônica Bahia liderou esse processo de uma forma excelente, excepcional, ao longo dos anos de 2018, 2019 e 2020, e trouxe também já essa contribuição dessa espacialização. E nós vamos chegar lá. O grupo 2 está disponibilizando, o grupo 2 trata do ordenamento territorial, ele está disponibilizando um mapa colaborativo na plataforma e que a gente vai deixar acessível também para todos os grupos, para que todos possam dar suas contribuições também sobre o ordenamento territorial. E aos poucos vocês vão perceber ao longo do trabalho que esses assuntos todos vão se cruzar. Em relação aos fundos, a ideia é que eles sejam tratados com o grupo 4, que vai ter a reunião amanhã às 9 horas da manhã, porque o grupo 4 trata exatamente do monitoramento do plano diretor para os próximos 10 anos. Então, lá nós temos os sistemas de acompanhamento, os conselhos, e os fundos têm que estar relacionados aos conselhos e às instâncias de participação. Então, isso também eu queria deixar claro, mas é claro que ele vai ter uma relação também do conteúdo, porque tudo se junta, todos os títulos se juntam, e por uma questão de prazo a gente tem que fazer as discussões todas concomitantemente. Por isso, nós demos a oportunidade para que as instituições trouxessem os mesmos representantes dentro do limite de tempo de cada um, para que participassem dos vários grupos. Mas, por isso, também as reuniões estão sendo disponibilizadas no YouTube e as informações estão públicas para qualquer um que queira acessar e tenha interesse em contribuir nos demais grupos, tá? Por fim, eu queria falar, alguém falou que não teve monitoramento, a gente fez um monitoramento sim, a gente tem um sistema de planejamento que foi instituído pelo plano de 2011, nele foi instituído o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, formado por técnicos de diversos órgãos municipais, e que faz esse acompanhamento, temos relatórios anuais em relação ao que foi feito e o que não foi feito do plano diretor. Em 2016 foi feito um grande relatório em relação às ações estruturantes, exatamente dos 5 anos de avaliação do plano diretor. Ele foi preliminar ainda, mas subsidiou também esse último diagnóstico que foi feito em 2018 e 2019. Isso foi uma colocação do Cláudio Lima. Carlos, o que mais que eu queria? O resto eu acho que eu queria só agradecer, a explicar em relação à legislação. A legislação, o Reviver Centro, o que acontece? Eu acho que o Márcio colocou muito bem, desculpa se eu estou me estendendo, mas eu acho que é importante fazer essas informações. Eu acho que o Márcio colocou muito bem aqui, que nós temos uma premência de elaboração do novo plano diretor com os instrumentos, exatamente porque o nosso plano de 2011, se vocês observarem, a gente tem o anexo 7, o anexo 8 e o anexo 4. O anexo 4 são as áreas sujeitas à intervenção, que define onde a gente pode utilizar o outorga onerosa de direito de construir. E quando a gente vai para o anexo 8, que é o anexo onde tem os IATs máximos mediante outorga onerosa, não tem a previsão de utilização, por exemplo, na Zona Sul. Então, quando a gente tem que utilizar uma operação interligada, a gente tem que trazer a operação interligada exatamente para suprir a falta da outorga onerosa, isso no Reviver Centro. Então, assim, a operação interligada, ela acaba fazendo um papel
de suprir o que a gente não tem de instrumento atualmente no plano de 2011. E, por isso, a premência do tempo da gente trazer uma nova legislação que seja mais concisa, mais coerente, que atue em prol da cidade, para substituir tudo que a gente tem feito e tem tentado fazer e que no plano de 2011 a gente não conseguiu resolver. Era isso que eu queria deixar claro, só para esses esclarecimentos. Obrigada. Agora, eu acho que vocês podiam, eu vou sugerir um encaminhamento, que muitas pessoas colocaram aqui uma outra proposta de divisão de grupos ou de subdivisão. Eu acho que talvez valesse a pena vocês fazerem um fechamento aqui da reunião, já debatendo isso, para encaminhar para a próxima. Valéria, eu poderia fazer só uma observação de uma das coisas que faltou também explicar em relação a parte da legislação ambiental, que também está sendo tratada em outro capítulo, né? Eu acho que foi também solicitado isso, uma pergunta sobre EIVE e a RIMA, né, dos estudos de impacto de vizinhança. Esse, na verdade, ele foi até retirado desse título e a gente está sendo trabalhado com qual grupo? É o grupo 6, não é isso, Valéria? Se eu não me engano. E a outra coisa é que existe, sim, até a Mônica fez uma pergunta, membros da Secretaria de Habitação e do Meio Ambiente também dentro do grupo aqui da Prefeitura, dentro desse grupo, tá? Só para acrescentar, porque acho que foram respostas que estavam faltando. Sim, Carol. Bom, agora a gente vai dar prosseguimento com uma enquete só para a gente ter um levantamento de como seria essa subdivisão entre a gente, lembrando que isso vai ser formalizado através de um formulário, cada um vai colocar a sua opção e tal, mas a gente vai fazer essa enquete justamente para ver como seria essa subdivisão, tá bom? A Beatriz, se puder colocar aqui. Eu acho que também vale esclarecer que a gente está seguindo nessa proposta, porque, na verdade, assim, até esse grupo, o Márcio, a Eugênia, eu e a Júlia, a gente ficou muito tempo conversando o que seria essa primeira reunião. E, na verdade, a gente queria muito ouvir, existe uma proposta de metodologia, mas a gente também queria ouvir vocês dentro dessa proposição de que divide, se não subdivide. Foi interessante a fala e os argumentos da Mônica. E agora a defesa, eu acho que também foi importante do Márcio, que colocou essa situação de realmente, a gente tem um tempo juntos, geral, vai ter um tempo para se aprofundar um pouco desse tema, já que temos pessoas conhecidas, como a Eugênia já falou, e depois um tempo para retornar. Então, assim, eu acho que para a elaboração técnica, isso vai ser mais positivo do que se a gente ficar num grande debate todo mundo. Bom, essa foi uma opinião nossa, tá? Então, por isso que a gente vai entrar agora, e a Júlia está colocando, e a Beatriz do IPP que estava fazendo, uma pequena enquete de quem teria interesse em quais assuntos. Nada disso está fechado, justamente a gente queria sentir de vocês as opiniões para poder trazer essa divisão ou não na próxima reunião, tá? Eu não sei, Beatriz, dá tempo antes, só de uma coisa que o Jorge Barata, eu não entendi se ele queria falar, porque ele levantou a mão, a gente faz a inscrição pelo chat, geralmente, mas eu vou perguntar aqui se ele quer falar. Lembrando para fazer a inscrição pelo chat, porque a gente consegue controlar a ordem e tal, e a gente consegue dar um encadeamento, tá? Que é super difícil, não parece, mas é super difícil organizar essa coisa das falas, de quem fala e o tempo da fala das pessoas, para ninguém ficar sem espaço de fala, sem espaço de representação. Sim. Bom, depois ele fala, então, eu já perguntei aqui para ele, mas, Beatriz, você pode fazer, então, a enquete, por favor? É só marcar a resposta, tá, gente?
vocês estiverem tendo algum problema para votar, vocês comentam aqui no chat, porque ainda faltam algumas pessoas votar, tá? Saber que não quer. Pode ser. Mas não quer votar, né? Aí tá difícil. Não, tem uma pessoa dizendo assim, se eu não gostaria, como tenho que escolher um subgrupo? Não escolhe. Não, então pode não escolher, mas é porque aí se Não, acontecer porque olha divisão, só, a pessoa já se você não gostaria, mas se tiver mais de 50% das pessoas querendo que a gente divida, aí você vai participar de algum. E aí você precisa se colocar onde você tem interesse de colocar na hora que dividir. Lembrando que essa Agora, proposta democracia. né, como a Carol, todo mundo falou, é uma tentativa de organização, não é para que a gente não se converse, seja separado, não é isso. A ideia é depois integrar tudo, né? Ainda mais porque são muitos, né? São muitos instrumentos. Sim. E às vezes Só para organizar os assuntos. Sim, então, as pessoas estão tendo dificuldade aqui. Eu estou dizendo, se nós tivermos que a maioria gostaria de dividir os grupos, você vai participar de algum desses grupos de alguma maneira, imagino. Ou se você não vai participar, aí acho que é uma coisa que realmente a gente não imaginou que alguém ia ser antidemocrático e dizer, não, eu não vou, se não for do meu jeito, eu não vou participar. É uma forma simples da gente aferir. Não ia ser uma complicação, que a maioria queira discutir em grupo também. Pode, Daniel pode trocar, sim, isso é só um levantamento, a gente vai mandar o formulário. Tá. Então, a gente vê que a maior adesão foi para o acesso à terra e moradia. Isso. Vamos dividir. Então, fechamos? Podemos dividir o resultado, então, né? Sim, sim. Então, a gente teve aí que 54% do grupo não gostaria de dividir e 46% gostaria de dividir sobre temas. A gente precisa, então, tentar avaliar como é que a gente vai conduzir esse processo e como é que vai ser o direcionamento da próxima reunião sem a divisão das salas. A nossa proposta era que na próxima reunião a gente já começasse a dividir temas específicos. Então, assim, acho que a gente pode abrir aí para os participantes falarem, as pessoas até que não gostariam de dividir, e fazerem propostas. Como é que você acha que a gente deveria começar a próxima reunião? O que a gente deveria discutir na próxima reunião? É uma boa sugestão, Márcio. Vamos, então, ouvir as pessoas. Proposta de encaminhamento para a próxima reunião. Lembrando que a gente tem 15 minutos, Cláudio se inscreveu. E aí, qualquer coisa, a gente tem esse e-mail para contato, como um veículo também de comunicação a mais, a gente também recebe pelo outro e-mail, mas tem esse e-mail específico, né? smpu.g3@gmail.com, que eu já coloquei, mas, novamente, se acabar o tempo aqui, tiver que sair, aí a pessoa também tem esse tipo de comunicação com a gente. Então, Cláudio Santos. Olha, tem gente inscrita? Eu vi uma inscrição aqui. Agora não... Cláudio Santos, pode falar. Oi, não sou eu, não. Eu sou Cláudio Lima Carlos. Eu sou Santos também, mas eu botei Cláudio Lima Carlos. Cláudio Rocha Santos. É o outro Cláudio. Então, Cláudio Rocha Santos, por favor. Depois a Mônica Bahia. Pronto. Oi, pode falar? Pode. Então, a questão aí já foi colocado de que podia debater cada subgrupo por dia. Né? Que, era uma forma de estar todo mundo dando uma contribuição de uma forma geral aos subgrupos. Né? Porque eu acho que as discussões, como foi bem colocado
por muitos que me antecederam, é que as discussões elas acabam se interligando. Um outro aspecto que eu queria colocar era que qual é o material, quais são os textos base que vocês têm disponíveis para que essa discussão, né? Eu acho que isso não ficou claro, pelo menos no momento que eu entrei aqui na sala, né? Eu fui aceito aqui na sala. Então, acho que é importante ter o parâmetro de qual é o documento que está sendo apresentado para essa discussão, para nortear essa discussão, porque eu acho que também facilita até o debate e as contribuições. É isso. Agora a Mônica. Peraí. Opa. Bom, gente, eu acho que eu também sugiro que a gente faça essa discussão por dia, né? A gente pode começar pelo grupo que vocês apontaram como sendo instrumentos financeiros, né, e de gestão, e a gente começar pela outorga onerosa. E a sugestão que eu tenho é o seguinte, e aí já posso até responder o Cláudio aí nesse sentido. Cláudio, a gente tem um relatório que foi feito da pesquisa que nós fizemos sobre os instrumentos. Esse relatório está disponível no site da revisão do plano diretor, então você pode ter acesso. Aliás, todos têm acesso, é só clicar lá e fazer o A gente download. está mostrando isso, Mônica, a gente mostrou isso Ótimo. no início, onde estão. Maravilha, maravilha, beleza. Então, assim, a minha sugestão é que a gente comece pela outorga, e a gente pode também, para facilitar, gente, nesse instrumento, o início de cada um dessa pesquisa que a gente fez foi justamente assim, uma espécie de conceituação do que é cada instrumento. Então, eu acho que a gente podia pegar aquilo lá que está, aquele resumo, né, de cada instrumento, e aí fazer um PDF só com isso e distribuir aqui para as pessoas, para elas já virem na próxima reunião com isso tudo lido, entendeu? Vai ficar um pacotinho menor, porque vai ser só aquela parte da frente, o que é o instrumento e para que serve, né? E aí, assim, a gente já pode assim, começar a partir daí. E aí a gente começaria desse grupo 1, e aí a gente iria vendo, conforme o andamento da reunião, como é que isso poderia acontecer. Assim, se a gente levaria 2 dias discutindo o grupo 1 ou 3, ou enfim, quantos forem, né? É essa a minha sugestão. Eugênia? Não, eu queria, então, já que não vai dividir, divide de outro jeito. Quer dizer, um dos 3 grupos, a gente não colocou meio ambiente, porque o meio ambiente ainda não se colocou dessa forma, como patrimônio. Senão seriam 4 grupos, né? Então, eu sugiro que seja cada dia, um dos 3 grupos. Então, o primeiro dia seja os financeiros, o segundo dia, acesso à terra, e o terceiro, patrimônio. Tá certo? E eu sugiro também, quem tiver material, que apresente o material, possa apresentar um material. Pode mandar para o e-mail, tá certo? E além desse material sugerido pela Mônica, que tenha, se alguém tiver outro material, porque eu sei que o pessoal aqui, de nós mesmos aqui, o Márcio com a Júlia, fizeram sobre a outorga onerosa. Então, quer dizer, existe um material para ser apresentado sobre a outorga. Se existir outro material sobre a outorga, também pode ser apresentado. Basta inscrever, tá certo? Para a gente organizar isso. É isso aí. Uma coisa que me dificulta é essa metodologia que está sendo proposta, Mônica e... Quem mais falou? Desculpa. O que acontece? À medida que, a cada semana, nós estávamos planejando tratar de cada assunto, a gente ia ter acúmulos por semana e a gente ia desenvolvendo uma proposta objetiva para chegar em algum momento com uma proposta pronta. Tá? Então, se a gente toda semana fizer uma reunião, na 4ª semana a gente fez 4 reuniões sobre um tema, eu chego com uma proposta maturada durante 4 semanas daquele tema. Se cada semana eu discuto um tema, você coloca, por exemplo,
especialistas que não têm nenhuma relação com aquele tema para tratar daquele tema. Então, você não. Você utiliza 4 horas daqueles especialistas que vão tratar um tema que não é afeito, que eles não têm muito a acrescentar, que é pouco. E depois você fica 4 semanas para propor uma coisa que não teve acúmulo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. A cada semana a gente fizesse uma discussão, se vocês quiserem comentar aí no site, aí, entendeu? A gente vai ficar sem acúmulo. Então, você vai ter um dia para discutir outorga, não volta mais no assunto outorga, e vai sair uma proposta lá na frente com a consolidação dessa discussão de um dia. Se a gente dividisse o tema, a gente teria uma consolidação de uma discussão de 30 dias. Então, é muito diferente. Mas, assim, então, temos que pensar uma maneira de fazer isso. E se vocês acharem, se a maioria achar que a gente vai começar lá na próxima reunião tratando de outorga, a gente vai começar tratando de outorga. A Ethel está falando de a gente dividir em 30 minutos para cada assunto. É uma possibilidade. Aí a gente tem esse acúmulo. Lembrando que a gente vai formalizar isso. Nada, me desculpe. Não tem condição. Muito pouco tempo. Seriam blocos de instrumentos. Porque, assim, 30 minutos, se a gente abrir para a pessoa falar, já acabou o tempo. Já 10 inscrições, pronto, 2 minutos cada um. E as pessoas até acham pouco tempo falar 2 minutos. Mas é isso. Bom, então eu me inscrevo de novo, porque a gente pode ter isso, não fazer dessa forma, Márcio, porque eu acho que aí também prejudica, e eu acho que pode ser 3 grupos, os 3 temas, né? Quer dizer, cada dia um tema, e o 4º dia, porque tem 2 dias para relatório. Pode ser o 4º dia, pode ser uma plenária de toda a discussão, entende? Que você veja tudo isso que foi acumulado no 4º dia. E aí, no 5º dia, na 5ª semana, monta o relatório. Olha, o Felipe e a Mônica estão levantando a questão de que eles queriam participar dos 3 temas. Veja, nós somos muitos. Se a gente não dividir, a gente não produz nada. Se todo mundo tratar os 3 temas, a gente vai acabar o plano em 2024. Assim, a gente tem que ter a discussão de todo mundo junto, mas tem que ter um momento em que os especialistas vão falar, olha, eu acho isso, eu acho não sei o quê, eu acho não sei o quê. E a gente está dividindo um pouco o tempo. Independente da gente ter o limite de tempo lá para acabar ou não, eu acho que as discussões têm que ser compartimentadas, até porque, enfim... E aí eu acho que eu gostaria que vocês se inscrevessem para comentar isso aí. O Felipe vai falar agora. Pode falar, Felipe. Ricardo também. Boa tarde. Então, gente, mas eu acho que esse problema, é o que a gente está falando desde o início, assim, é que parece que a gente é chato, a gente só quer interromper o processo, reclamar do cronograma, mas, assim, o problema não é a gente, o problema é que o cronograma é curto, né? É curto para discutir todos esses temas. Eu quero participar dos instrumentos financeiros e do acesso à terra e do patrimônio e da área de meio ambiente, se puder. Entendeu? Porque todos esses temas são interligados. Não tem como você falar da questão do acesso à terra sem falar da questão da desigualdade financeira e de como combater isso. Entendeu? Então, assim, eu acho, assim, a gente está tendo uma experiência, que eu estou participando, junto aqui com outros colegas, do GT de melhorias habitacionais da própria prefeitura, né? Foi criado em janeiro, a gente está discutindo já há 3 meses, foi pedido, inclusive, um prazo um pouco maior, porque não foi possível discutir nesses 3 meses, mas, assim, a gente está fazendo um ótimo trabalho lá, eu acho que a gente está chegando num resultado muito bom. Então, assim, a prefeitura, não é que a gente vai ficar até 2024, desculpe, isso é um exagero que desqualifica o nosso argumento, né? A gente está querendo qualificar o debate, né? Instrumentos financeiros são vários, né? Então a gente precisa realmente de mais tempo para discutir. Agora, eu acho importante que todo mundo que se inscreveu nesse grupo possa participar da discussão do grupo, porque já houve uma divisão. Vocês já fizeram uma divisão anterior, a gente já se inscreveu, agora vai ter que se inscrever em outro grupo, aí vai ser o grupo do grupo.
E como que eu faço para discordar do que foi decidido no outro grupo? Eu não vou ter essa chance de discordar? Então, assim, desculpa, eu acho que está equivocado esse método. Precisa de mais tempo para discutir todos os temas que estão aqui elencados. É isso. Sim, Felipe. Agora, Ricardo. Então, o Felipe já falou, mas assim, Márcio, o cobertor é curto, nenhuma solução vai dar certo, eu acho, entendeu? Então, a questão não vai dar certo porque você... eu tenho dificuldade de mencionar o trabalho que a gente terá, aquilo que eu falei no início, pegando o exemplo de ZEIS. Se a gente não tem uma base da prefeitura de identificação de vazios, de áreas subutilizadas, se a gente vai discutir o conceito de ZEIS e a diretriz de ZEIS, em meia hora a gente resolve isso. Como eu falei, não vai ter efetividade nenhuma, porque se a gente não entrar, a disputa vai dar aonde a gente vai demarcar as ex, aonde estão os vazios. Se eu não tiver, aí sim, aí eu concordo com vocês, se a gente tem uma base, se a gente vai discutir, vai entrar no território para fazer essa delimitação, aí realmente não é nem 4 reuniões, também não resolveriam, também não resolverá, se a gente não tiver essa base de dados. Então, eu sugiro que a gente comece dessa forma. Nada impede, por exemplo, quando a gente discutir no exemplo que eu dei, ficando nele, se a gente chegar no momento de discutir ZEIS e ver que precisa um aprofundamento, eu me prontifico a fazer uma outra reunião com um grupo em paralelo para a gente descer no detalhe. Agora, isso vai depender do que for um pouco apresentado para a gente como um subsídio. Obrigada, Ricardo. Bom, gente, acho que a gente está chegando no final e aí queria ver como a gente encaminha isso. Carolina, vocês têm alguma... Júlia, eu me inscrevi de novo. Tá, desculpa, Eugênio. Pode falar. Não, é o seguinte, porque as pessoas estão dizendo que querem discutir todas as discussões. Ora, a gente não está mais dividindo em grupo. Então, se tem um dia instrumentos financeiros, é para todo mundo participar. Se tem outro dia acesso à moradia, acesso à terra, é para todo mundo participar. O terceiro dia, patrimônio, todo mundo participa. Sabe? Então, eu não estou entendendo. Mas eu quero participar dos 3. Mas nós estamos dando chance, nós mudamos. Né? A gente queria fazer o quê? Dividir em subgrupo, tá certo? Não, Eugênia, espera, é porque eu tinha proposto, eu tinha conversado, estava tentando explicar a minha dificuldade de compreender de como que a gente ia... Você está interrompendo o que eu estou falando, Márcio. Desculpa, é só porque eu estou te explicando o que as pessoas estavam falando. É porque eu estava falando da gente dividir, que é como que a gente ia construir uma coisa progressiva sem dividir, entendeu? E aí eles estavam falando, mas a gente quer discutir tudo, aí não dá para dividir, entendeu? Não, pois é isso, eu proponho que a gente comece do jeito que as pessoas decidiram, porque as pessoas fizeram uma enquete e elas decidiram. Tá certo? Okay. Que não quer dividir em grupo. Então, nós vamos começar sem dividir em grupo. Então, a próxima reunião, para a gente não... Né, nós estamos em cima da hora, a próxima reunião será, tá certo? Na próxima quarta-feira, e nós vamos começar pelos instrumentos financeiros e de gestão. É isso que foi decidido, tá certo? E fica esse encaminhamento. Então, para quem tiver material e tudo mais, pode mandar por e-mail, a gente apresenta aqui de novo os e-mails e tudo, e a pessoa apresenta material para o pessoal se ler e estar disposto na próxima reunião. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, Julia, uma coisa só... a gente colocar o que seria esse capítulo e quais são os instrumentos que a gente está propondo tratar para que as pessoas... É como a própria Mônica estava sugerindo. Isso. Pega ele de novo. Mostra de novo. O material já... Ou senão o link já existe, onde existe essas notas técnicas sobre cada instrumento, e aí então você vai encontrar lá provavelmente os instrumentos que a gente está sugerindo debater nesse grupo de gestão, de gestão. Gente, só a nível, assim, está tudo coerente com o que a Eugênia falou, que ficou decidido aqui. Só uma questão que surgiu tanto no chat como conversando com a nossa host também, tá? Umas sugestões. Que existe também a possibilidade da gente subdividir em grupos com o mesmo tema. Qual é a problemática? A problemática seria as redundâncias, né? Mas existe essa possibilidade de mais pessoas sendo ouvidas em várias salas e com o mesmo
assunto. Aí é só essa. Porque aí, como é uma questão interna, a gente vai analisar esse ponto também. Mas realmente o assunto, a gente vai determinar um assunto por dia. Ok. E aí a gente volta nessa... A gente começa, então, a próxima reunião falando sobre instrumentos, como a Mônica propôs. Estão todos de acordo? E você faz a apresentação, então, Márcio. Vocês não têm uma apresentação do outorga onerosa e tudo mais? A gente pode começar uma apresentação curta, bem curta, sobre o outorga onerosa, porque, poxa, até é difícil, porque as pessoas que estão aqui conhecem muito e a gente faz uma apresentação simples e aí a gente entra numa discussão mais ampla. É muito mais para ouvir. Queria agradecer todo mundo, chegamos a uma boa solução aqui. E é isso, a gente já falou, né? Boas-vindas e agradecer, e até quarta esperamos boas soluções aqui. Obrigada. É isso aí. Tchau, eu gente. também gostaria de Valeu mesmo. perguntar se mais alguém tem algum material que eu gostaria de apresentar, uma pequena apresentação de 10, 15 minutos e tal. Acho que a gente também, se mais alguém quiser apresentar alguma coisa... Se alguém desejar, não quiser falar agora, isso, Márcia, aí pode mandar para o nosso e-mail, né? Que a gente... Isso. Tá bom? Mostra de novo, gente, aqueles e-mails, aqueles links, onde estão as notas técnicas, o e-mail que é para enviar. A gente vai mandar por e-mail, Eugênia, a apresentação, né? Aí tem lá todos os caminhos. Tudo bem, tá bom. Mas, na verdade, a apresentação vai ficar no site mesmo. A gente, tá quando entra no site, no grupo 3, a gente vai ver conteúdo do grupo. Aí lá vai ter todo o material, tanto dessas contribuições que as pessoas estão enviando, né, que a gente vai disponibilizar lá também, tanto as apresentações e tudo vai estar lá, tá bom? Eu vou colocar aqui o... Isso. Perfeito. O site, né, plano diretor... Não. A plataforma planodiretor.rio, né? E aí, nós estamos aqui, grupo 3, instrumentos da política urbana. Tá? Dentro dessa aba de revisão do plano diretor. Você tem lá dentro grupo 3, instrumentos da política urbana. E os arquivos estarão aqui, então. Ok? Isso. Gente, tá bom, gente? muito agradecido pela atenção, pela participação de todos vocês, que é essencial. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Gente, a gente fica, nós 4, ficamos, né? Sim, sim. Obrigada, pessoal. Vai ser muito produtivo esse grupo. Júlia, só para avisar que eu só consigo salvar a reunião, a gravação, quando eu finalizo a reunião, tá bom? Então, Eugênia, a gente entra de novo? Como a gente faz, então? Eu posso mandar um link no grupo e aí a gente abre lá? Isso, perfeito, Márcio. Pode ser? Mandar lá. Então tá, beleza. Muito obrigada, Beatriz. Mais alguém daqui quer participar? Valéria, você quer participar? Quer que eu te mande o link? Quem quer? A Valéria também está lá no grupo. Sim, eu continuo. Você manda, eu acompanho daqui, tá bom? Tá bem, valeu. Então eu vou finalizar aqui. Tem que sair também, Valéria. Tem que sair, Valéria. Oi? Vou mandar o link lá. Tem que sair todo mundo. Estou saindo.
Tchau, pessoal. Até daqui a 10 segundos.